Meus queridos, minhas queridas, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Gente, a ideia hoje é nós darmos fim, nós concluirmos essa matéria referente à independência da América Espanhola. Talvez para que a gente acabe essa matéria de uma maneira mais consistente, é necessário que eu lembre alguns pontos para vocês. Primeiro ponto, quando se fala de América Espanhola, nós falamos sobre uma região da América. Vocês sabem que quando você fala de América Latina, dois países essencialmente colonizaram a América Latina. Você vai ter a América Portuguesa, que vai dar origem ao Brasil. E você vai ter a América Espanhola, que são praticamente todos os nossos países vizinhos. Aqueles países que falam espanhol. Então você tem todos os nossos vizinhos. Tudo bem até aqui? Eu tentei explicar para vocês que esse processo de colonização, ele foi absolutamente brutal. Economicamente, militarmente, mas também ideologicamente. Eu expliquei para vocês que o processo de colonização da América fez com que os povos provenientes da própria América se olhassem no espelho praticamente com nojo. Nós fomos ensinados no nosso processo de colonização que civilização, inteligência e beleza não são atributos da América, são atributos europeus. Então isso nos explica em grande medida por que a América, de uma maneira geral, ela é extremamente racista. Pensem, por exemplo, já que a gente fala de América Latina, naquele campeonato de futebol que é a Libertadores da América. Vocês já perceberam como as torcidas da América Latina, elas são racistas? Isso não tem a ver com maldade imediata. Isso é toda uma construção histórica. Esse racismo, ele foi ensinado ao longo dos anos de colonização. Tudo bem? Para que a gente entenda o processo de independência da América Latina, o que é preciso que se saiba? No século XIX, com exceção dos Estados Unidos, você teve todo um processo de vários países fazendo independência. O primeiro, vocês sabem, vai criar uma república, são os Estados Unidos da América. O segundo eu já expliquei para vocês, é um histórico de independência que ele é muito bonito, é a questão do Haiti. O Haiti, o que ele ofereceu para a América? O primeiro e único grande exemplo de independência que veio de baixo para cima. Então, o que foi a independência do Haiti? Os próprios pretos escravizados pegaram em armas, lutaram contra a Espanha e fizeram a sua própria independência, junto com um processo que vai levar ao fim da escravização no Haiti. Na América Espanhola não, existe um outro contexto. E para que vocês entendam esse contexto com propriedade, eu faço questão de repetir como estava dividida a sociedade da América Espanhola. Se você colocar a sociedade espanhola numa pirâmide, quem vai estar no topo? Os chapetones. Quem eram os chapetones? Eles eram colonos, viviam aqui na América, só que os chapetones, eles eram nascidos na própria Espanha. Então, dentro da sociedade colonial, eram aquelas pessoas que ocupavam as posições mais prestigiadas, economicamente mais ricas e politicamente mais poderosas. Por exemplo, um chapetone, ele podia ocupar um cargo no governo. Um chapetone na esfera militar, ele podia ser um general. Então, esses caras, eles ocupavam o topo da sociedade colonial. Repito, chapetones, os colonos que tinham nascido aonde? Na própria Espanha. Logo abaixo deles, você vai ter pessoas ricas também. A elite crioula. Quem era essa elite crioula? Donos de fazendas, grandes comerciantes, donos de plantações, donos de minas. Era um pessoal rico. Só que eles não tinham todo o prestígio dos chapetones, por um único fato: eles não eram nascidos na Espanha. Eram homens ricos nascidos aonde? Eles eram descendentes de espanhóis, mas eles mesmos, enquanto nascimento, não tinham nascido na Espanha. Então percebam, essa elite crioula era rica? Era. Mas os seus membros poderiam participar de cargos do governo? Não. Poderiam ter cargos dentro da esfera militar, cargos realmente de mando? Não. Então percebam, essa elite crioula era uma elite rica, tinha poder,
mas não tinha todos os privilégios daqueles que eram de fato nascidos na Espanha. Tudo bem até aqui? E no topo, cara, da sociedade, aí não há a menor dúvida. Você vai ter os escravizados indígenas, escravizados negros e os pobres de maneira geral. Deu para entender? Então percebam, era uma sociedade absolutamente e rigidamente hierarquizada. Dúvidas até o presente momento, senhores? Já que vocês entenderam isso, agora sim é possível entender o processo de independência da América Espanhola. Meus queridos, a América Espanhola, para chegar à sua independência, teve dois momentos diferentes. A primeira onda de tentativa é a famosa Revolução Malograda. Alguém aqui pode me dizer o que é uma coisa malograda? Alguém falou bem baixinho e falou perfeito. Malograda, gente, é algo que não dá certo. Por exemplo, você gosta de uma pessoa. Você cria coragem e chega nessa pessoa, olha, queria te conhecer um pouco melhor, tal. A gente pode, de repente, estreitar os laços, né? Aí a pessoa fala aquela coisa que é horrível de se ouvir. Olha, eu gosto de você, mas é como amigo. Eu diria que a sua tentativa foi uma tentativa malograda. O que é malogrado? É algo que não dá certo. Deu para entender? Agora percebam o que eu vou explicar. Não é tão fácil. Por que essa primeira onda de tentativa de independência não deu certo? Isso tem a ver, meus amigos, com as pessoas e o contexto que ela foi feita. Eu vou dar o primeiro exemplo usando o México. O México era um país, meus amigos, que praticamente toda a terra estava na mão da elite crioula. Os caras tinham toda a terra. Professor, mas onde vivia os indígenas e os pobres? Na terra dessa elite crioula sendo altamente explorada. Ou seja, a terra no México estava na mão de pouquíssimas pessoas. A maioria trabalhava nessas terras num regime quase de servidão. O que aconteceu no ano de 1810? Dois padres católicos, Hidalgo e Morelos. Esses caras reuniram os indígenas, fizeram levantes, revoltas indígenas e tentaram ali fazer duas coisas: o acesso à terra e também falando de quê? De independência. Percebam que aí surgiu um modelo que aparentemente seguiria os passos do Haiti. O povo mais pobre pegando em armas, lutando por melhora na vida e por independência. No Haiti deu certo, não deu? No México não deu certo. O que aconteceu com Hidalgo e depois com Morelos? Eles foram assassinados. E as duas tentativas não deram certo. E aqui não deram certo, Laura, por algo que eu discuti com você na minha última aula. Os indígenas pegaram em armas, queriam a independência, queriam terras. Eu pergunto, a elite crioula, que depois quer a independência, quando o povo pegou em armas, essa elite crioula, ela apoiou o povo para ter independência, ou nesse momento preferiram ficar do lado da Espanha? Ficaram do lado da Espanha, por um motivo muito simples, gente. A elite crioula queria independência, mas não uma independência feita pelo povo que questionasse a sua riqueza. Eu quero uma independência, só que uma independência que me mantenha no topo da sociedade. Esse papo de independência feita pelo povo que quer terra, a minha terra, sai fora. Deu para entender por que não deu certo? Porque essa primeira tentativa de independência, meus amigos, ela partiu de interesses populares. Isso não interessava a elite crioula. Deu para entender o que eu estou falando? Uma outra tentativa malograda foi feita, meus amigos, dessa vez no Peru. Quem tentou fazer isso? Um cara chamado Tupac Amaru. Já ouviram falar? Alguém já ouviu falar o nome Tupac Amaru? Esse nome ele foi usado como nome artístico de um rapper norte-americano que foi assassinado. Já ouviram falar de Tupac? Sim. O Tupac, o nome dele original não era esse. Ele pegou esse nome por conta do que eu vou ensinar para vocês agora. Meus amigos, quem foi? Percebe que eu coloquei Tupac Amaru 2. Vocês estão vendo ali? E eu vou falar do 1 primeiro. Quem foi o Tupac Amaru original?
Vocês sabem que quando os espanhóis chegaram aqui na América e eles desceram para a América do Sul, eles encontraram um império indígena. Nome desse império, o Império Inca. Em cima você tinha os astecas, embaixo você tinha os incas. Descendo a Cordilheira dos Andes, um grande império indígena. Quem era o imperador, o último imperador antes da conquista espanhola? Tupac Amaru I, no caso só Tupac Amaru. Deu para entender? Esse cara ele foi aprisionado pelos espanhóis, eles derrotaram o Império Inca, mataram meio mundo e acabaram matando o último imperador, que foi o Tupac Amaru. Tudo bem até aqui? Depois disso vieram séculos de colonização, séculos que a Espanha dominava toda a região. A Espanha matava muita gente, escravizava muita gente. Só que os espanhóis eles pensaram o seguinte: não adianta só matar, bater. Nós temos que criar ferramentas para explorar esse povo sem o enfrentamento militar direto. O que em algumas regiões os espanhóis começam a fazer? Eles começam a negociar com chefes indígenas. Olha, eu não vou atacar teu povo, não vou matar teu povo, mas você nos deve obediência. Então você vai fazer o seguinte, para que a gente não ataque seu povo. Você vai selecionar entre os próprios indígenas do teu povo mão de obra para a gente. Então por que os espanhóis fizeram isso? Para ter acesso à mão de obra indígena sem precisar ir para o embate militar. Deu para entender isso? Uma maneira de você explorar de maneira mais o que? Racional. Deu para entender? Havia um cara que ele era descendente de indígena. Era um cara muito respeitado tanto pelos indígenas e depois pelos espanhóis. O nome desse cara era Gabriel. Esse cara tinha a seguinte função: ele selecionava essa mão de obra e repassava para os espanhóis. Gente, falar a verdade, ele começou, é claro, a fazer parte da máquina de exploração, correto? Só que os espanhóis estavam cobrando muitos impostos. Chegou um momento que esse cara ele se revoltou. Ele se volta contra os espanhóis e ele reúne os indígenas. Não esqueçam que ele era descendente de indígena. E esse cara ele vai adotar um nome de guerra. Qual o nome de guerra que esse cara vai adotar? Tupac Amaru II. Esse cara ele vai liderar uma imensa rebelião indígena ali perto do Peru. Gente, os indígenas armados, organizados, eles começam a lutar contra os espanhóis e acabam tendo várias vitórias e também algumas derrotas. Só que vai acontecer com o Tupac Amaru a mesma coisa que vai acontecer com Tiradentes aqui no Brasil. Ele vai ser deletado, vão deletar onde ele estava, vão trair ele, vamos dizer, onde ele estava escondido. O governo espanhol vai aprisionar Tupac Amaru II e ele vai ser julgado. Eu vou dizer para vocês, a morte dele foi horrível. Numa praça pública pegaram 4 cavalos, amarraram nas mãos e nas pernas, e os cavalos tentaram umas 3 vezes. O corpo ele desmembrou, mas ele não se separou e ele gritava de dor, todo quebrado. E aí quando viram que ele não ia conseguir separar ele na força do cavalo, deram o golpe de misericórdia nele. Isso na frente do povo. Gente, por que eles matavam as pessoas assim? Um cara que lutou ali pela independência, certo? Por que mataram ele na frente do povo? Para dar o você assusta as pessoas. Deu para entender o que eu estou falando? Vocês sabem, eu vou viajar um pouquinho agora. Tem um livro que eu acho maravilhoso. Os meninos aí estavam falando sobre isso. Você entender relação de poder numa sociedade. O nome desse livro foi escrito por um filósofo chamado Foucault. Não sei se já ouviram falar. O nome do livro é um clássico. Vigiai e Punir. É o nome desse livro. Esse livro ele vai narrar o quê? A maneira como as sociedades ocidentais faziam para impor o poder ao povo. Então a primeira coisa que ele vai chamar a atenção, a maneira como se dava as punições judiciais no passado. Ele vai estabelecer uma diferença. Antes as punições elas eram públicas. Quando o cara cometia um crime, ele era julgado e condenado, o que se fazia? Ele tinha que ser supliciado aos olhos de quem? Da população. Exatamente para quê? Para dar um exemplo.
Só que isso ao longo do tempo foi sendo considerado algo bárbaro. Hoje mudou. Quando uma pessoa é condenada, vocês podem ver, os presídios são em lugares isolados. Você cumpre a sua pena não para o povo ver, mas em lugares onde a sociedade não te vê. Mesmo em países onde você tem a pena de morte, o cara não morre supliciado para o público ver. Numa sala fechada, com pouquíssima testemunha, cadeira elétrica, antes era o enforcamento, agora é a questão da injeção letal, mas tudo isso longe dos olhos da população. Então a sociedade ao longo do tempo, ela foi mudando também a maneira que ela sentencia e ela aplica as suas leis. Deu para entender o que eu estou falando? O Tupac Amaru, ele se lascou. Por quê? Porque ele pegou um tempo em que, para punir, tinha que dar o quê? O exemplo para a população. A mesma coisa aconteceu com o Tiradentes. Não sei se vocês sabem disso. Tiradentes, quando ele foi enforcado, ele foi esquartejado e os pedaços dele foram colocados na estrada que levava até Minas Gerais. Por que esquartejaram ele e colocaram os pedaços? Para a população ver e ficar como? Mano, se eu fizer, vai acontecer comigo. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida, senhores? Vamos continuar. Meus amigos, então perceba, tanto no caso do México quanto no caso do Peru, não deu certo. E não deu certo pelo mesmo motivo. Tentativas de independência feitas pelo populacho e não pela elite. E aí a própria elite se volta contra e aí já era. Deu para entender? Até que finalmente... Peraí, gente. Meus amigos, o tempo passou. Essa tensão entre a elite crioula e a Espanha, ela começa a aumentar. E começa a aumentar de maneira assustadora. Alguns fatos vão fazer essa tensão aumentar. Primeiro fato, ideias iluministas. Gente, não esqueçam, essa elite crioula não era gente ignorante. Esses caras, os filhos estudavam na Europa, tinham o melhor que a educação podia pagar. Então eram caras que iam para a Europa e bebiam da fonte do iluminismo. Eram pessoas que liam bastante, faziam faculdades na Europa. E a Europa estava contaminada, entre aspas, por quê? Pelos ideais de liberdade do iluminismo. A Revolução Francesa acontecendo, a independência dos Estados Unidos. Então essa elite crioula, ela começa a ser educada com o quê? Com os ideais de liberdade. Outro fato que vai jogar lenha na fogueira, Napoleão Bonaparte. Para que vocês entendam isso, eu vou falar a primeira parte do ditado popular e eu quero ver se vocês já ouviram. Vamos lá. Quando o gato não tá... Vocês já ouviram isso? Gente, acompanhe meu raciocínio. A América não era dominada pela Espanha? Não era dominada? A Espanha toda poderosa? Quando Napoleão surgiu, o que ele fez? Ele invadiu a Espanha. A Espanha enfraqueceu. Ora, é claro que essa elite crioula, quando viu que a Espanha era carta fora do baralho, ela se animou. É como o gato. O gato não tá, mano, chegou a nossa hora. Deu para entender o que eu estou falando? Alguma dúvida, senhores? E aí essa insatisfação, ela começa a aumentar. E aí, meus amigos, a partir do ano de 1817, é um efeito dominó na América Espanhola. Vários países passam por processos de independência. Não é a América Espanhola, mas inclusive o Brasil, ele está dentro desse período. Deu para entender? Eu vou tratar com vocês dois nomes. Nós sabemos que quem fez a independência da América Espanhola foram várias pessoas, mas dois nomes merecem ser citados. Nome desses, apelido que esses caras tiveram. Esses caras são os verdadeiros libertadores da América. Aquela taça que os caras fazem todo ano é em homenagem basicamente a essas duas pessoas, Simão Bolívar e José San Martín. Esses dois homens são considerados os libertadores da América. O que esses dois homens têm em comum? Membros da elite crioula. Nenhum dos dois aqui são pobres. Tudo bem até aqui? Vamos falar primeiro do Simão Bolívar. Gente, o Simão Bolívar, como eu disse para vocês, era um cara rico.
Ele teve uma educação muito sólida, ele viajou para a Europa, passou um tempo nos Estados Unidos, e dizem que quando ele estava na Itália, ele fez um juramento. Qual o juramento que ele fez? Eu vou voltar para a minha América, ele era venezuelano, eu vou voltar para a minha América e vou fazer a independência da América. Esse cara, ele volta e ele começa a lutar em vários movimentos de independência. Para vocês terem uma noção, Simão Bolívar, ele participou lutando independência da Venezuela, Colômbia, Peru e um país que ele tem o nome em homenagem ao próprio Simão Bolívar. Qual que é o país? O nome da Bolívia tem esse nome em homenagem a Simão Bolívar. Então percebam, o cara lutou ali por 4 movimentos de independência. Sobre o Bolívar tem uma coisa que eu queria falar para vocês. 2 coisas. Primeira coisa, esse cara ele tinha uma formação iluminista e portanto ele era republicano. O que é republicano? Ele não acreditava que uma América independente deveria ser governada por reis, monarquia, não. Ele queria um regime republicano. Um regime republicano, entre aspas, democrático. Eu coloquei entre aspas ali, democrata, por que entre aspas? Porque apesar dele ser um libertador, meus amigos, ele tinha todo o preconceito de classe possível. Ele acreditava numa república, mas numa república comandada pela elite. Não uma república do Haiti. Não uma república onde o povo pobre tivesse lugar. Ele queria uma república o quê? Com poder centralizado. Quase uma ditadura. Deu para entender o que eu estou falando? Por quê? Ele acreditava na seguinte ideia. Ele escreveu isso. O povo mais pobre não está preparado para a democracia. Vocês querem a verdade? Tem muita gente que pensa assim, até aqueles caras que falam bem assim, olha, o povo é ignorante, o povo não entende a política, então o que o povo precisa? De um líder que ilumine o seu caminho. Quem fala isso está dizendo o seguinte, o povo ele não tem condições de andar com as próprias, e aí eu vou falar uma coisa que pode ser polêmica. Apoiadores do antigo presidente, assim como apoiadores do atual presidente, pensam mais ou menos assim. E eu faço uma crítica assim, aqui não tem o rabo preso com político. Aquela coisa de você falar assim, nós precisamos de um grande líder que vai guiar o povo ignorante até a luz. Porque o povo ele é burro demais para andar com as próprias pernas. O nome disso é personalismo. Você vê isso em figuras como Hitler, Mussolini, Stalin, Mao Tse Tung, aquela coisa assim, o povo precisa de um líder, porque o povo sozinho, pode falar, filho. E por que isso acontece? Porque o povo realmente cai nessa lado de acreditar. Isso é alimentado por ignorância. Por isso que eu defendo que a escola ela tem que formar cidadãos críticos. Quando a escola ela forma cidadãos de verdade que sabem o seu papel, a gente não permite que líderes tomem conta. Mas esse pensamento que a gente precisa de um líder é uma coisa que vem desde o Brasil colônia, cara. No Brasil, né? Ou é o senhor de engenho, que é o senhorzinho que manda. Olha o nome do cara, senhorzinho. Quem é o senhorzinho? É o cara que manda, velho, né? Depois você vai ter os coronéis da Primeira República. Aí você vai ter Getúlio Vargas, que olha o nome, pai dos pobres. Aquele cara que vai... Quem é o pai? É aquele cara que pega na mão do filho e conduz o filho. Então perceba que todas essas percepções trazem essa ideia. O povo precisa de um líder iluminado. E isso pode ir tanto para a direita quanto para a esquerda, não interessa. O raciocínio é o mesmo. Deu para entender o que eu estou... Eu não concordo com isso, mas é assim que a história mostra que acontece com a gente. Deu para entender o que eu estou falando, senhores? O Bolívar, ele acreditava exatamente nessa ideia. Precisamos de uma república, mas uma república conduzida pela elite. Deu para entender? Mas ele também era um romântico, gente. Ele acreditava que a América devia ser um grande e único país. Qual seria o nome desse país que ele idealizou? Gran Colômbia. Seria, porque vocês sabem que a América Latina é toda cheia de países pequenos, não é? Ele imaginava que a América ia ser o maior país do mundo
se fosse só um grande país. Ele até conseguiu fazer um país maior, Colômbia, Venezuela e Equador, já foram o único país, e ele era o presidente da bagaça. Olha que interessante, Colômbia, Venezuela e Equador já foram um grande país chamado Gran Colômbia, só que o sonho dele desmoronou, sabe por quê? Porque cada elite crioula, em cada região tinha os seus próprios interesses, virou uma briga política. A elite crioula da Colômbia puxava a sardinha para o seu lado, a elite crioula do Equador puxava a sardinha para o seu lado, então ele acabou se desequilibrando e o sonho dele acabou. Ele se retira da vida pública e dizem que ele morre altamente depressivo, porque o sonho que ele tinha de uma grande América não deu muito certo. Deu para entender o que eu estou falando para vocês? Um outro nome, já encaminhando para o final da matéria, José San Martín, argentino. Esse cara também lutou muito, só que esse cara tem uma história muito interessante. Ele era argentino, claro, de uma família muito rica, e ele viajou para a Espanha. Ele entrou no exército espanhol, e durante mais de 20 anos, ele serviu a Espanha como soldado, inclusive chegou a lutar pela Espanha com a França, então era um cara fiel à Espanha, só que ele era argentino. No ano de 1812, esse cara virou a casaca, ele se voltou contra a própria Espanha e veio para a América e falou assim, vou lutar pela independência, e esse cara lutou muito, pra vocês terem uma noção, independência da Argentina, independência do Chile, e lutou junto com Bolívar pela independência do Peru. Vocês têm até, eu não ia falar, mas eu vou falar. Vocês sabem que no ano de 1826, me parece, houve um encontro entre Bolívar e San Martín. E o Bolívar tentou convencer o Martí a fazer a Grande América. O que aconteceu depois dessa reunião? O Bolívar sai dessa reunião e sai da vida política. Aparentemente a conversa não deu muito certo. Ele saiu decepcionado porque o San Martín não comprou a ideia da Grande América. Ele não quis esse papo. E aí o Bolívar sai de cena e o San Martín continua lutando pela independência da Argentina, do Chile e também do Peru. Deu para entender? E tudo deu certo. Deu para entender o que eu estou falando, senhores? Guerras contra a Espanha que desembocaram em quê? Em processos de independência. Nós temos uma América espanhola independente. Deu para entender o que eu estou falando? Uma América totalmente quebrada em vários países o quê? Pequenos. Tudo bem, gente? Agora vamos discutir uma última discussão antes de acabar a aula. Qual foi o legado da independência da América Espanhola? Um legado negativo. Me permitam explicar para vocês. Quando a América Espanhola se tornou independente, primeira coisa que ficou, o domínio da elite. Antes não era a Espanha que mandava? Agora nós temos um país independente. Mas quem manda nesse país independente? É o povo? Não. É a mesma elite crioula. O que a elite crioula fez? Só tirou os chapetones da vez. Mas quem continua tendo as terras, tendo a renda, podendo explorar, essa elite crioula. Por isso que a América Latina virou o que ela é hoje. Deu para entender o que eu estou falando? Ainda um poder na mão de poucos. Poder econômico e poder militar. Deu para entender? Segundo aspecto, esse aqui serve para o Brasil. A América Espanhola, meus amigos, ela se torna independente. Se torna independente? Vocês lembram que a economia da América ela era para agradar e enriquecer a Espanha? A independência política trouxe independência econômica? Por exemplo, a América Espanhola desenvolveu indústrias e enriqueceu? Qual foi o modelo que se preserva, na verdade? A América continua plantando um modelo agroexportador. A América Latina continua sendo aquela região do mundo que planta e exporta os itens agrícolas para uma Europa industrializada. Ou seja, nós não saímos de um grau de dependência das grandes economias do mundo. Isso serve inclusive para quem? O Brasil. O Brasil se tornou independente, gente, mas a nossa economia
continuou refém das potências capitalistas do mundo. É assim até hoje. Nós somos independentes politicamente. Nós somos independentes economicamente? Nós não somos independentes economicamente. Deu para entender? E como consequência de tudo isso, a independência da América, meus amigos, não trouxe igualdade social. Pelo contrário, aprofundou as desigualdades. A América Latina ainda é um continente, gente, que você tem pouquíssimas pessoas podres de ricas e uma maioria absoluta podre de quê? De pobre. A desigualdade social. Deu para entender, senhores? Fala, filha. Quando que a escravidão é abolida? Aqui no Brasil? Não, no resto da América. O Brasil foi o último país de toda a América. Mas na América Espanhola. O que acontece é o seguinte, na América Espanhola, ela vai acabar bem antes. Por quê? Porque a escravização preta, ela não foi tão usada quanto a portuguesa. Então, quando os indígenas, eles chegam ali ao processo de independência, o que você vai ter vai ser relações de extrema exploração, mas não em termos escravocratas. Deu para entender? Se você pegar, por exemplo, a situação de um boliviano hoje, não existe mais a escravização na Bolívia, correto? Mas se você pegar um ônibus e for até o Bom Retiro, o que você encontra? Vocês sabem disso, gente? Vocês sabem que lojas como a C&A, Riachuelo, elas não vendem aquelas peças bem baratinhas? Em grande medida, são bolivianos que trabalham no Bom Retiro, quase 30 horas de trabalho direto, estão aqui legal no Brasil. Por que estão aqui legal no Brasil sendo super explorado? Porque lá a miséria é muito maior ainda. Deu para entender, senhores? Alguma dúvida? Formalmente, o Brasil foi o último país que acabou com a escravização aqui na América. Mas não teria como o Brasil tentar construir as próprias indústrias para ser um país economicamente independente? Eu pergunto para você, você construir indústria no país, o Brasil tem indústrias hoje, mas não são indústrias, por exemplo, indústrias de ponta. Eu vou dar 2 exemplos para vocês. Alguém aqui, todo mundo tem um celular no bolso, não tem? Me digam a marca de um celular feito com tecnologia brasileira. Só um. Samsung não é brasileiro. iPhone não é brasileiro. Motorola é brasileira? O Brasil ele não faz tecnologia de celular. Vou dar um outro exemplo mais drástico ainda. Carro. Qual que é o carro que vocês veem na rua com tecnologia genuinamente brasileira? Não fala em Fusca. Fusca é da Volkswagen, é alemão. Qual que é o carro que ele é genuinamente brasileiro? Sabe o que isso quer dizer? Que se as grandes indústrias automobilísticas de comunicação saíssem do Brasil por um milagre, hoje, amanhã nós voltaríamos 80 anos no tempo. Sem celular e sem carro. Simples assim. Veja você como nós somos dependentes, entendeu? É claro que industrializar um país mexe em vários interesses. Interesses lá de fora, interesses da onde? Daqui de dentro. Tem pessoas que não têm interesse em desenvolver o Brasil. Gente, entendam uma coisa. A pobreza de um país é um projeto. Existem pessoas que lucram com a pobreza. A pobreza não faz o país ser essencialmente um mau investimento. Eu vou dar um exemplo besta para vocês. O político ele vai na televisão e fala assim: olha, o desemprego no Brasil é um problema. Nós temos que abrir emprego para a população brasileira. Eu pergunto, isso é um discurso verdadeiro? Sabe o que não é verdadeiro? Quanto mais pessoas desempregadas, mais o patrão pode pagar o salário. Salário o quê, gente? É a lei da oferta e procura. Quanto mais gente desempregada, mais o patrão vai oferecer um salário menor. Por exemplo, imaginem que eu, assim, professor, se todas as pessoas tivessem emprego e as escolas precisassem de professores, só que está todo mundo empregado, qual seria o salário? Pequeno ou grande? Imenso. Se tem muita gente empregada e pouca gente desempregada, para o empresário ter um empregado, ele vai ter que oferecer um salário grande, porque não tem gente para trabalhar na empresa. Mas e o contrário? Milhares de pessoas desempregadas e o patrão abre a porta, tem 30 pessoas por uma vaga. Ele pode pagar um salário
Porque as pessoas vão se sujeitar a isso. Nesse sentido, eu pergunto para vocês: o desemprego é um problema ou é uma garantia para você manter uma mão de obra pouco remunerada? São os dois. Hã? São os dois. Problema para quem? Pra gente. E para eles? Deu para entender? Você ter um aluno de ensino médio que sai da escola mal sabendo ler e escrever é um problema nosso, não é um problema nosso? Mas para o patrão que quer admitir é um problema? Sabe por quê? Porque as madames precisam de gente semi-analfabeta para lavar banheiro. Eu preciso de um moleque que não sabe nem fazer conta, mas ele sabe apertar o botão no caixa do McDonald's. Nada contra quem trabalha no McDonald's, gente, mas é um trabalho que remunera pouco as pessoas. Eu não preciso ter um cara especialista com um pós-doutorado, não preciso. Eu posso ter um cara que ele só sabe fazer as operações básicas e escrever o próprio nome. Eu vou explorar essa mão de obra. Então, quando falam assim, olha, o Brasil precisa investir em educação, isso é um discurso ideológico, sabe por quê? É o que o menino falou aqui no fundo. Se você tem um povo muito bem educado, alfabetizado, crítico, é um povo que vai aguentar as coisas de cabeça baixa? A ignorância, meus amigos, mantém o Brasil como ela está. Então, para os grandes políticos, é um bom negócio investir numa boa educação? Um povo bem educado vai questionar o meu poder. Um povo bem educado não vai aceitar os desmandos. Um povo bem educado não vai ficar atrás que nem um cachorrinho atrás de um grande líder, um paizinho para resolver seus problemas. Deu para entender, senhores? É isso. Senhores, muitíssimo obrigado. Anotem aí no caderno